Bom dia, gente. Aqui é a Patrícia Mira do canal Tem 40. Vou fazer agora uma maquiagem pesada para me divertir. Vamos ver o que vai sair. Um beijo. Profissões para mulheres. Quando a secretária de vocês me convidou para vir aqui, ela me disse que a sociedade de vocês está envolvida na questão do emprego das mulheres e sugeriu que eu falasse algo sobre minhas experiências profissionais. É verdade que sou mulher, é verdade que tenho emprego, mas que experiências profissionais tive eu? É difícil dizer. Minha profissão é a literatura, e nessa profissão há bem menos experiências disponíveis para as mulheres que em qualquer outra, com exceção do palco, bem menos quero dizer que sejam específicas das mulheres. Pois o caminho foi preparado muitos anos atrás por Fanny Barney, Afra Ben por Harriet Martineau, Jane Austen, George Eliot. Muitas mulheres famosas e muitas outras, desconhecidas e esquecidas, vieram antes de mim, aplanando a senda e orientando meus passos. Assim, quando chegou a minha vez de escrever, havia pouquíssimos obstáculos materiais no meu caminho. Escrever era uma ocupação respeitável e inofensiva. A paz da família não era perturbada pelo arranhar de uma pena. Não exigia nada das economias da família. Por 10 shillings e 6 pennies podia-se comprar papel suficiente para escrever todas as peças de Shakespeare, se essa fosse a inclinação de nossa mente. Pianos e modelos Paris, Viena e Berlim, mestres e mestras não são necessários para uma escritora. O baixo preço do papel é, naturalmente, a razão pela qual as mulheres tiveram sucesso como escritoras antes de terem tido sucesso nas outras profissões. Mas quanto à minha história, é uma história muito simples. Basta imaginarem uma garota num quarto com uma caneta na mão. Ela só tem que mover a pena da esquerda para a direita, da posição das 10 para a posição da 1 hora. Então lhe ocorreu fazer o que é, afinal, muito simples e barato: enfiar um tanto daquelas páginas num envelope, colar no canto um selo de um penny e largar o envelope na caixa de coleta da esquina. Foi assim que me tornei jornalista, e meu esforço foi recompensado no primeiro dia do mês seguinte, um dia muito glorioso para mim, por uma carta de um editor contendo um cheque no valor de 1 libra, 10 shillings e 6 pennies. Mas para lhes mostrar o quão pouco mereço ser chamada de uma mulher profissional, o quão pouco sei das lutas e dificuldades dessa vida, devo admitir que, em vez de gastar aquela soma com pão e manteiga, aluguel, sapatos e meias, ou contas do açougue, saí e comprei um gato lindo, um gato persa, que muito cedo acabou por me envolver em amargas disputas com meus vizinhos. O que poderia ser mais fácil do que escrever artigos e comprar gatos persas com os rendimentos? Mas esperem um pouco. Os artigos têm que ser sobre alguma coisa. O meu, se bem me lembro, era sobre um romance escrito por um homem famoso. E enquanto escrevia essa resenha, descobri que se fosse resenhar livros eu teria que travar guerra com um certo fantasma. E o fantasma era uma mulher, e quando vim a conhecê-la melhor dei-lhe o nome de O Anjo da Casa, em alusão à heroína de um famoso poema. 2 Era ela que costumava se pôr entre mim e minha folha de papel quando escrevia resenhas. Era ela que me incomodava e me fazia perder tempo e me atormentava tanto que por fim a matei. Vocês que vêm de uma geração mais jovem e mais feliz podem não ter ouvido falar dela, vocês talvez não saibam o que quero dizer com o Anjo da Casa. Eu a descreverei tão brevemente quanto possível. Ela era intensamente compreensiva. Ela era imensamente encantadora. Ela era absolutamente altruísta. Ela se destacava nas difíceis artes da vida em família. Ela se sacrificava diariamente. Se havia uma galinha, ela ficava com o pé; se havia uma corrente de ar, sentava-se no local por onde ela passava. Em suma, ela era constituída de tal forma que nunca tinha uma opinião ou vontade própria, sempre preferindo estar de acordo com a opinião ou a vontade dos outros. Sobretudo, não preciso dizê-lo, ela era pura. Sua pureza era, supostamente, sua maior formosura, seus rubores, sua suprema graça. Naqueles dias, os últimos da Rainha Vitória, toda casa tinha seu anjo. E quando comecei a escrever eu a encontrei já nas primeiríssimas palavras. A sombra de suas asas caiu sobre a minha folha de papel, escutei o ruge-ruge de suas saias no quarto. Quer dizer, assim que pus a mão na caneta para resenhar aquele romance de autoria de um homem famoso, ela se esgueirou pelas minhas costas e cochichou: minha querida, você é uma jovem mulher. Está escrevendo sobre um livro que foi escrito por um homem. Seja boazinha, seja meiga, lisonjeie, iluda, use todas as artes e astúcias de nosso sexo. Nunca deixe que adivinhem que você pensa por conta própria. Sobretudo, seja pura. E ela como que guiava a minha pena. Registro agora o único ato pelo qual reivindico algum mérito, embora o mérito se deva, na verdade, a alguns formidáveis ancestrais que me deixaram uma certa quantia de dinheiro, digamos, umas 500 libras por ano, de maneira que não precisei depender apenas da sedução para me sustentar.
Voltei-me contra ela e a agarrei pela garganta. Fiz o que pude para matá-la. Minha desculpa, se tivesse que comparecer diante de um tribunal, seria a de que agi em legítima defesa. Se não a tivesse matado, ela teria me matado. Ela teria arrancado a alma de minha escrita. Pois, como descobri, assim que pus a pena no papel, não se pode resenhar nem mesmo um romance sem que se pense por conta própria, sem que se expresse o que se pensa ser a verdade sobre as relações humanas, a moralidade, o sexo. E todas essas questões, segundo o anjo da casa, não podem ser tratadas livre e francamente pelas mulheres. Elas devem seduzir, elas devem conciliar, elas devem, para dizê-lo sem meias palavras, mentir se quiserem ser bem-sucedidas. Assim, sempre que percebia a sombra de sua asa ou a radiância de seu halo sobre a minha folha de papel, eu pegava o tinteiro e jogava nela. Ela custou a morrer. Sua natureza fictícia lhe foi de grande ajuda. É muito mais difícil matar um fantasma que uma realidade. Quando pensava que a tinha despachado, ela acabava por ressurgir sorrateiramente. Embora me vanglorie de tê-la finalmente matado, foi uma luta dura, tomou-me muito do tempo que teria sido mais bem aproveitado na aprendizagem da gramática grega, ou em viagens pelo mundo em busca de aventuras. Mas foi uma verdadeira experiência, foi uma experiência a que todas as mulheres escritoras da época estavam sujeitas. Matar o anjo da casa fazia parte do ofício de uma mulher escritora. Mas continuando minha história. O anjo estava morto, o que restava, então? Pode-se dizer que o que restava era algo simples e comum, uma jovem mulher num quarto com um tinteiro. Em outras palavras, agora que tinha se livrado da mentira, aquela mulher jovem tinha apenas que ser ela mesma. Ah, mas o que quer dizer, ela mesma? Quer dizer, o que é uma mulher? Eu lhes asseguro, não sei. Não creio que vocês saibam. Não creio que alguém possa saber até que ela mesma tenha se expressado em todas as artes e profissões que se oferecem ao talento humano. Essa é, na verdade, uma das razões pelas quais vim até aqui, por respeito a vocês que estão envolvidas em nos mostrar por suas experimentações, o que é uma mulher, que estão envolvidas em nos fornecer por seus fracassos e sucessos, essa importantíssima informação. Mas continuando a história de minhas experiências profissionais. Recebi 1 libra, 10 shillings e 6 pennies pela minha primeira resenha, e comprei um gato persa com esse dinheiro. E então me tornei ambiciosa. Um gato persa está muito bem, eu disse, mas um gato persa não é suficiente. Tenho que ter um carro a motor. E foi assim que me tornei romancista, e é uma coisa muito estranha as pessoas nos darem um carro a motor por termos lhes contado uma história. É uma coisa mais estranha ainda que não haja nada tão delicioso no mundo quanto contar histórias. É bem mais delicioso do que escrever resenhas sobre romances famosos. Mas se é para obedecer à secretária de vocês e lhes contar minhas experiências profissionais como romancista, devo lhes falar de uma experiência muito estranha que me aconteceu como romancista. E para entendê-la vocês devem primeiro tentar imaginar o estado de espírito de um romancista. Espero não estar revelando nenhum segredo profissional ao dizer que o maior desejo de um romancista é ser tão inconsciente quanto possível. Ele tem que induzir em si mesmo um estado de perpétua letargia. Ele quer que a vida prossiga com um máximo de quietude e regularidade. Enquanto escreve, ele quer ver os mesmos rostos, ler os mesmos livros, fazer as mesmas coisas dia após dia, mês após mês, de modo que nada quebre a ilusão em que vive, de modo que nada possa perturbar ou inquietar os misteriosos farejos táteis, ímpetos, arrebatamentos e súbitas descobertas daquele espírito muito tímido e ilusório, a imaginação. Suspeito que esse estado seja o mesmo nos homens e nas mulheres. Seja como for, quero que vocês me imaginem escrevendo um romance em estado de transe. Quero que vocês mentalizem uma moça sentada com uma caneta na mão, a qual, durante minutos, e durante horas, na verdade, ela nunca mergulha no tinteiro. A imagem que me vem à mente quando penso nessa moça é a de um pescador mergulhado em sonhos, à beira de um lago profundo com um caniço suspenso sobre a água. Ela deixava sua imaginação esquadrinhar, sem nenhuma censura, cada rocha e cada fenda do mundo que estão submersas nas profundezas de nosso ser inconsciente. Então veio a experiência que creio ser bem mais comum às mulheres escritoras que aos homens. A linha deslizou pelos dedos da moça. Sua imaginação saíra em disparada. Buscará as cavernas, as profundezas, os lugares escuros onde dormita o maior dos peixes. E então houve um estrondo. Houve uma explosão. Houve escuma e confusão. A imaginação esbarrará em algo duro. A moça despertou de seu sonho. Estava, na verdade, num estado que era o da mais aguda e difícil das aflições. Para falar sem rodeios, ela pensará em algo sobre o corpo, sobre as paixões que eram impróprias para ela como mulher, expressar.
Os homens, disse-lhe sua razão, ficariam chocados. A consciência do que os homens dirão de uma mulher que fala a verdade sobre suas paixões a havia despertado de seu estado de inconsciência de artista. Não conseguiu mais escrever. O transe tinha acabado. Sua imaginação não conseguia mais funcionar. Creio que essa seja uma experiência muito comum às mulheres escritoras, elas são tolhidas pelo extremo convencionalismo do outro sexo. Pois embora os homens claramente se permitam uma grande liberdade a esse respeito, duvido que percebam ou consigam controlar a extrema severidade com que condenam essa liberdade nas mulheres. Essas foram, pois, duas experiências muito genuínas que tive. Foram duas das aventuras de minha vida profissional. A primeira, matar o anjo da casa, creio que resolvi. Ela morreu. Mas a segunda, dizer a verdade sobre as minhas próprias experiências enquanto corpo 3, não creio ter resolvido. Duvido que alguma mulher já tenha resolvido isso. Os obstáculos que lhe são impostos são ainda imensamente poderosos, e contudo, muito difíceis de definir. Aparentemente, o que há de mais simples do que escrever livros? Aparentemente, que obstáculos se apresentam para as mulheres que também não se apresentam para os homens? Profundamente, o caso, creio, é bem outro, ela ainda tem muitos fantasmas a combater, muitos preconceitos a superar. Na verdade, creio, levará ainda um bom tempo até que uma mulher possa se sentar para escrever um livro sem se deparar com um fantasma a ser assassinado, uma rocha contra a qual arremeter. E se essa é a situação na literatura, a mais livre das profissões para as mulheres, qual é a situação nas novas profissões nas quais vocês estão ingressando pela primeira vez? Essas são as perguntas que, se tivesse tempo, gostaria de lhes fazer. E, na verdade, se enfatizei as minhas próprias experiências profissionais, foi porque acredito que elas são, ainda que sob formas diferentes, também as suas. Mesmo quando o caminho está, em tese, aberto, quando não há nada a impedir que uma mulher se torne médica, advogada, funcionária pública, há muitos fantasmas e obstáculos, acredito, avultando em seu caminho. Discuti-los e defini-los é, creio, de grande valor e importância, pois apenas assim pode o esforço ser partilhado e as dificuldades, resolvidas. Mas, além disso, é preciso também discutir os fins e os objetivos pelos quais lutamos, pelos quais fazemos frente a esses terríveis obstáculos. Esses objetivos não podem ser dados como estabelecidos, eles devem ser perpetuamente questionados e examinados. A situação toda tal como a vejo, aqui, neste salão, rodeada por mulheres que estão trabalhando pela primeira vez na história, em não sei quantas profissões diferentes, é de interesse e importância extraordinários. Vocês conseguiram um quarto próprio na casa até aqui de propriedade exclusiva dos homens. Vocês são capazes, embora não sem muito trabalho e esforço, de pagar o aluguel. Estão ganhando suas 500 libras por ano. Mas esta liberdade é apenas um começo, o quarto é seu, mas ele ainda está vazio. Tem que ser mobiliado, tem que ser decorado, tem que ser partilhado. Como vocês irão mobiliá-lo, como irão decorá-lo? Com quem irão partilhá-lo, e sob quais condições? Essas, creio, são perguntas da maior importância e interesse. Pela primeira vez na história, vocês podem formulá-las, pela primeira vez podem decidir por si mesmas quais devem ser as respostas. Eu permaneceria aqui de bom grado para discutir essas perguntas e respostas, mas não esta noite. Meu tempo acabou, e devo parar. Notas: em 21 de janeiro de 1931, Virginia deu uma palestra às integrantes do Junior Council Conselho Juvenil, da London and National Society for Women's Service, LNSWS, sociedade de âmbito local, Londrina, e nacional fundada para promover a causa do emprego das mulheres profissionais, da qual Philippa Strachey, amiga de Virginia, era a presidente. O texto considerado como sendo o da palestra foi publicado postumamente, em 1942, na coletânea de ensaios The Death of the Moth, A Morte da Mariposa, organizada por Leonard Woolf com a simples observação, ensaio lido na Women's Service League. Como diz Naomi Black, em Virginia Woolf as Feminist, Leonard comete um duplo erro, ele se refere ao nome antigo da sociedade, e Virginia não falou ao grupo inteiro, mas apenas, como já destacado, às integrantes de seu conselho juvenil. Ainda segundo Naomi Black, como Virginia nunca fez, aparentemente, nenhuma revisão do texto da palestra, nem o publicou enquanto vivia, não se sabe como Leonard chegou ao texto publicado na coletânea por ele organizada. Tem-se, entretanto, o original de uma versão do ensaio, bem mais longa, que constitui o primeiro capítulo do livro projetado por ela, The Pageters, Os Pageters, um híbrido de romance e ensaio que depois se transformou em 2 livros separados, Os Anos e 3 Guineas. A parte referente ao romance foi editada e publicada por Mitchell A. Leska, em 1977, sob o título The Pageters.
The Novel Portion of the Years disponível no site archive.org tinewell.com/y9vp6znr parêntese que fecha. Conforme enfatiza Naomi Black Profissões para Mulheres, apesar da brevidade da versão publicada por Leonard, é importante não apenas por abordar um tema central do feminismo, de Virginia, a possibilidade do acesso feminino às profissões liberais, mas sobretudo por estar na Gênese de 3 Guineas, o livro em que ela desenvolve plena, minuciosa e elaboradamente seu pensamento sobre a condição feminina tal como se apresentava nos anos 1930 na Inglaterra. O texto acima foi traduzindo do ensaio publicado na coletânea organizada por Leonard Woolf. E aí, gente, o que vocês acharam desse texto? Eu acho um texto maravilhoso. Impressionante que quando ela começa a falar, a gente percebe que realmente a mulher até hoje, nos anos de 2020, tem essa coisa de que quando você tem que discordar, quando você tem que ser contra, quando você tem que exigir, como que muitas vezes a gente se sente desconfortável. Quando você percebe que a sua essência é fora do padrão estabelecido como o anjo do lar, ou a bonitinha, a perfeitinha, a feminina, a lindinha, a que vai ser a maravilhosa do lar, ou que vai ser a mocinha casadoira, sabe assim? Quando você percebe que a sua essência não pertence a esse padrão, quanto é difícil você assumir a sua essência. Falar sinto muito com relação às suas expectativas, meu querido mundo, mas eu não sou assim. Não gosto de cozinhar, não quero ter filhos, ou qualquer outra coisa que se espere de mulher, assim, sabe? Ou então, tipo, adoro dirigir, quero ser motorista de Fórmula 1, sabe? Aquelas coisas que não estão no padrão feminino. O quanto que ainda existe essa resistência, não só por parte do mundo, mas nossa mesmo. A nossa resistência é a primeira que a gente quebra. Foi o que a Virginia Woolf teve que fazer. Ela teve que primeiro destruir o anjo do lar dela, para depois ela poder encarar o mundo com textos verdadeiros, sabe? Então eu acho esse texto extraordinário. Muitas vezes também a gente se cobra pensando, nossa, em 2020 a gente ainda tá com esse pensamento, né? Puxa, que atrasadas e tal. Mas, na verdade, não. Se você pensar, em 1919, no caso apenas há 100 anos atrás, é que as mulheres começaram a ser admitidas em cargos públicos lá na Inglaterra. A mulher não podia trabalhar na administração pública. Então, e também não em papéis, em cargos jurídicos também, essas coisas assim, para trabalhar no fórum, para trabalhar como secretária de juiz, sei lá, esse tipo de coisa, né? Esse dado eu peguei de um outro texto da Virginia Woolf, que é uma coisa que me fez pensar. Eu falei, cara, fazem 100 anos que a mulher não podia quase nada. E aí a gente veio podendo coisas no curso da história, veio podendo votar, veio podendo as coisas aqui no Brasil também, veio podendo usar calça jeans e veio podendo fazer tantas outras coisas. Então, assim, não tem 3 gerações que a mulher saiu praticamente de um animal doméstico do homem, entendeu? Um animalzinho que ele tinha em casa para fazer as coisas para ele, para ser um ser que tem uma vida própria, que se sustenta, que faz tudo por si, que tem ideias próprias, etc. Então, eu espero que vocês tenham gostado do texto. Eu acho ele genial. Adoro esse texto. E se vocês puderem indicar para as amigas, podem indicar. Gente, tô aqui pronta já, mas aí eu lembrei que eu tenho essa paleta aqui. Mano, cheinha de glitter. Preciso estrear essa paleta.
Olha agora. Gente, olha agora como ficou babadeira. Essa make com glitter. Meu nome é Lorelai Fox e é nessa que eu vou. Sempre sonhei fazer isso, gente.